Mas já somos agora 7h17 e hoje é terça-feira. Terça-feira é dia de receber aqui Dejane Arnold. Que alegria às terças-feiras tê-lo aqui com a gente. Bom dia. Bom dia a todos. Sempre uma alegria e hoje falando de algo que tá no prato, principalmente do Mato Grossense, do cuiabano. Você gosta de peixe, João Edson? Muito. Nossa, e aqui tá chegando a Semana Santa ainda, né? Exato, estamos na quaresma, né? Quaresma, e na quaresma é considerada aí a safra, né, da piscicultura. Gosto de pescar e gosto de comer. Olha que beleza. Então já vamos chamar o nosso convidado, né, que está conosco, é o Francisco Medeiros, que é presidente aí da Peixe BR, a Associação Brasileira de Piscicultura. Bom dia, Francisco. Bom dia para você e bom dia a todos. Francisco, gostaríamos de saber como é que está o cenário aí. A gente falou de quaresma, mas vamos falar então de consumo depois. Primeiro eu gostaria de saber como está a produção de pescado no Brasil e como a gente pode encaixar Mato Grosso aí nesse cenário nacional. Bem, o cenário brasileiro está muito bem, obrigado. Infelizmente a gente não pode falar a mesma coisa do estado do Mato Grosso, que teve uma queda de produção de 10% de 2020 para 2021. E aí eu vou dar um dado aqui extremamente interessante. No ano de 2014, que foi ontem, o estado do Mato Grosso foi o maior produtor de peixe de cultivo do Brasil. No ano de 2021, somente uma empresa, somente um CNPJ do estado do Paraná já produziu sozinho mais peixes do que o estado do Mato Grosso. Então, diferente de outros negócios do agro, o agro peixes no Mato Grosso está andando para trás, infelizmente. Pois é, essa situação aí, muitos piscicultores, né, que a gente ouviu, eles falam da questão de comercialização que tem sido um pouco dificultada, a questão também dos insumos mais caros. A gente tem até um questionamento que vem da região de Pontes e Lacerda. O nosso parceiro Antônio Luiz está lá. Eu gostaria até de abrir espaço para ele. Bom dia, Antônio. Bom dia, Dejane. Bom dia, Francisco Medeiros. Prazer tê-lo aqui na Rede Conte, no interior de Mato Grosso. Tenho perguntas aqui de um produtor aqui da nossa região que está tendo dificuldade em comercializar os seus peixes. É o senhor Paulo Moraes. Bom dia, Paulo. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia, Dejane. Bom dia, seu Francisco Medeiros. Nós estamos aí com uma dificuldade muito grande na hora de abater o peixe. Nos últimos 4 anos foi cortada a emissão de GTA e de nota fiscal para o produtor de peixe. Não tinha como voltar atrás essa lei, seu Francisco Medeiros, para que todos pudessem vender o seu produto na hora que estivesse pronto? Essa exigência do INDEA hoje é uma exigência da maioria dos estados produtores. Existe uma lei de 1952, que é o RISPOA, uma lei federal do Ministério da Agricultura, onde todos os produtos de origem animal, todos, são obrigados, antes de chegar ao consumidor, a passar pelo serviço de inspeção. Nós que já passamos aí dos 60 anos, sabemos que era normal a gente ir no mercado, inclusive aqui do Porto, até recentemente, comprava o produto lá. Hoje, praticamente toda a carne bovina, suína, aves, ovos, leite, é obrigado a passar pelo serviço de inspeção. Alguns estados, por uma série de políticas, não adotaram. Hoje, o Ministério da Agricultura orienta os órgãos de defesa agropecuária para fazer essa exigência. Haja vista que os organismos internacionais, os outros países que nós fazemos negócio com o agro, também fazem esse tipo de exigência. Então, eu não vejo esse cenário de poder comercializar, a não ser com o GTA direcionado diretamente para um frigorífico. Porque isso é lei desde 1952, só não era cumprido, e isso tem a ver com uma segurança alimentar, com uma segurança das pessoas, ou seja, o órgão responsável pela defesa agropecuária do Estado é a INDEA, e ele sim, se nós comermos algo que não seja adequado, a responsabilidade da fiscalização é dele. Então, provavelmente, isso não deve retornar. É lógico que trata-se de uma política interna do Estado do Mato Grosso, mas é uma política que a gente, inclusive, considera como avanço. Estados como São Paulo e alguns outros da federação também já têm esse rigor. Mas, Francisco, o que poderia ser feito, então,
para auxiliar o produtor nessa questão de comercialização? Excelente, você fez a pergunta de 1 milhão. Nós, aqui no estado do Mato Grosso, por que nos últimos 5 anos nós tivemos queda de produção? Porque nós não temos indústrias suficientes ou indústrias grandes para processar nosso pescado. A venda é in natura, então a gente depende hoje exclusivamente de feiras, de mercados, e venda para o estado do Pará, para o estado do Maranhão, ou seja, onde esses produtos são comercializados de forma livre. Hoje, no estado do Mato Grosso, a comercialização de tilápia vinda de outros estados já ocupa mais espaços nas gôndolas do supermercado do que dos nossos produtos. Então, é um problema de solução a médio prazo, se o setor começar a se organizar agora. Então, o que nós precisamos? Indústrias, indústrias e indústrias. Frigoríficos. Porque sem o frigorífico não tem como encontrar solução para esse problema. Cada dia mais a venda do produtor vai ficar mais dificultada. Os números dizem isso, não precisamos falar de algo assim. Então, é urgente a industrialização. Haja vista que nas nossas casas, raramente alguém vai na feira, compra um peixe inteiro e chega em casa e vai processar. O que nós queremos é produtos semi-prontos, para chegar e colocar no forno, colocar no air fry, colocar numa panela e preparar. E é isso que a nossa indústria deve caminhar. É isso que as indústrias, principalmente a indústria da tilápia, nos ensinou. Ou seja, tem que industrializar o produto, tem que investir em indústria. No início da conversa eu falei, nós temos hoje uma empresa, somente uma empresa que processa tilápia no estado do Paraná, que já produz mais do que o estado do Mato Grosso inteiro. Por conta de quê? Industrialização. Nós não industrializamos. Historicamente, nós somos produtores de matéria-prima, exportamos grãos in natura, exportamos uma série de produtos, mas tem indústria. Veja o caso de suíno e aves no estado. Qual foi a primeira providência? Instalação de grandes indústrias. Para quem conhece ali a região Nova Mutum, Lucas, primeiro vieram as indústrias e depois os galpões. Nós mudamos o cenário, nós produzimos muito e não trouxemos as indústrias. Esse é um gargalo difícil de ser resolvido a curto e médio prazo. Justamente você citou o caso da tilápia. A gente tem uma pergunta do técnico em piscicultura, o Alvacir Angeli. Vamos ouvi-lo. Bom dia, Dejane. Bom dia, Francisco Medeiros. Aqui é o Alvacir. Eu queria perguntar para o Francisco, eu vejo que ele destaca bastante nas entrevistas dele, nas postagens dele, a tilápia. Existe dentro do estado do Mato Grosso algum grande frigorífico para abate de tilápia para a gente poder estar divulgando essa espécie? Porque eu vejo a dificuldade da tilápia no estado do Mato Grosso. Nosso peixe redondo é pouco divulgado, sabe? Tambaqui, tambatinga, essas espécies. Então eu queria que ele me explicasse alguma coisa a respeito dessa espécie para abate. Bom dia, meu amigo Alvacir, amigo de longa jornada. Esse é o gargalo que nós temos hoje na falta de indústrias. O estado do Mato Grosso tem o melhor ambiente de negócio para a produção de tilápia da porteira para dentro. Da porteira para fora tem o pior ambiente de produção de tilápia. Sem a indústria, Alvacir, infelizmente, não teremos futuro com uma tilapicultura no estado do Mato Grosso, como vamos ter dificuldades maiores do que temos hoje com a questão dos peixes nativos. Então, não existe esse frigorífico nesse momento. É fundamental a construção dessas unidades especializadas. Olha, hoje nós tivemos uma feira internacional nos Estados Unidos no mês passado. Tínhamos, inclusive, uma indústria de peixes nativos, que é a Exaltana, que fez negócios. A maioria de tilápia. Hoje nós temos uma demanda bem aquecida para a exportação de tilápia, mas nós não temos indústrias no estado que possam atender. Recentemente eu passei para um importador um contato de frigoríficos aí do estado e nem teve condições. Esse é um gargalo que dificulta a viabilização econômica da produção de tilápia, que a tilápia, diferente do peixe nativo, ele tem que ir para a indústria por uma necessidade
o cliente já quer comer filé e quer comer posta, então a venda do peixe in natura é muito reduzida. Não temos solução também a curto e médio prazo. E, Francisco, voltando a falar da produção, vamos falar dessa questão da porteira para dentro. Então, a gente recebeu aqui um questionamento do Mário, né, que nos ouve. Obrigada, Mário, por enviar aí o seu questionamento. E ele fala sobre a questão de fábrica de ração, que o custo é bastante alto para o produtor, principalmente nesse cenário que a gente vê aí de grãos mais altos, né? A estrutura de uma fábrica de ração para atender aos produtores da piscicultura baratearia o custo também? Olha, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que insumos hoje para a indústria de ração são commodities. Então, se aumentar R$1 no Mato Grosso, aumenta no mundo inteiro no mesmo instante. A dificuldade que nós vivemos hoje é a mesma dificuldade para suíno, ave, tilápia produzida na China, está todo mundo no mesmo barco. Então, assim, o custo é para todos. E quando o custo é para todos, ele nivela para todas as oportunidades. O que nós necessitamos nesse momento é melhorar os nossos processos. Bom, o Vacir tá nos ouvindo aqui, acabou de fazer uma pergunta. Nós sabemos que tem produtores que conseguem, no caso dos nossos peixes nativos, a tambatinga, um resultado, vamos dizer, em 10 meses, e tem produtores que vai demorar 15 meses para o mesmo resultado. Então, nós temos uma necessidade urgente de melhorar os nossos números da porteira para dentro para nos tornar competitivos. O custo é esse. Se vocês tiver uma indústria, claro que vai ter uma redução, mas não é significativa. Muitas vezes é melhor uma boa negociação com a indústria do que montar uma fábrica de ração. A gente verifica isso em alguns players nacional e principalmente internacional. Quando a regra é para todos, a individualidade, o negócio individual acaba fazendo a diferença. Devemos nos preocupar com os nossos resultados e principalmente foco no mercado. Nós temos uma característica de produzir muito bem, sem olhar da porteira para fora para ver o mercado. E é essencial essa visão longe do mercado, produzir a partir da necessidade do mercado. Antes nós tínhamos, vamos dizer assim, mercado para tudo que a gente produzia. Hoje nós não temos mais. O mercado ficou exigente, somente alguns produtos que ele compra, o mercado continua crescendo, mas nós precisamos nos adequar. Melhora resultado com a fábrica de ração? Sim. É a solução? Não. E, Francisco, que dica você daria para quem nos ouve, para quem tem um sítio, uma área numa propriedade e pensa, então, em entrar na piscicultura, em montar tanques? Que dica você daria desde, assim, o peixe a escolher, a estrutura? Olha, eu vou dar uma dica institucional. Hoje, o animal mais caro para se produzir chama-se peixe. Ou seja, se você pegar 1 quilo de ração de suíno, de aves e de bovino e de peixe, o quilo da ração de peixe é mais caro. É a tonelada animal de proteína animal mais cara. Portanto, é um negócio que exige planejamento. Hoje, parte da atividade, você tem que passar o dia com o pé na água e a outra metade do dia com a bunda na cadeira, fazendo o seu planejamento, a sua gestão. Minha sugestão, procure o Sebrae, procure o Senar, ou procure um técnico nessa área para fazer o seu planejamento. Infelizmente, hoje, somente com a vontade de produzir, com os recursos físicos para produzir, não são suficientes. Temos que fazer o nosso plano de negócio, nosso business plan, e hoje eu sou do Mato Grosso e eu conheço, nós temos técnicos que fazem isso e temos principalmente o Senar e o Sebrae que pode auxiliá-lo. Gaste dinheiro com isso, gaste tempo com isso, porque o sucesso vai depender do seu planejamento. Francisco, para a gente encerrar, eu gostaria de falar então de consumo. A gente começou o nosso bate-papo falando de peixe no prato, né? E o consumo nesse período aumenta bastante. É um período bom para a piscicultura, né? Esse é o nosso Natal, né? Nós passamos por 2 anos de que
a quaresma não foi tão boa quanto esperado. No ano de 2020, a maioria dos municípios proibiu as feiras, tivemos um baque muito grande. 2021 melhorou um pouco e 2022 não está dentro das nossas expectativas. Nós esperávamos, inclusive, uma recuperação de preço melhor para o produtor. Algumas praças melhoraram, mas de uma maneira geral não houve uma melhoria significativa. Teremos volumes maiores de comercialização, sim, mas não serão os números que nós tínhamos no ano de 2019 para trás. Ainda é uma quaresma tímida para o nosso negócio. Poderia ser melhor, e a gente espera que esses números melhorem ainda no segundo semestre, principalmente no ano de 2023. Obrigada, Francisco. Agradeço a sua participação. Eu que agradeço. Um bom dia de trabalho para todos. Amém, bom dia. Então falamos aí com Francisco Medeiros, que é presidente da Peixe BR, a Associação Brasileira de Piscicultura. Trouxe informações importantes para a gente, não é, João Edson? Verdade. É interessante, né? Porque a gente olha para o mercado, aqui no intervalo as pessoas não acompanham. Acho que está tudo normal, né? Parece que está tudo tranquilo. As pessoas não vê o nosso intervalo, mas não ouve, né? Tava falando, olha, eu dou meus pitacos, porco, boi, cavalo, peixe não, né? Apesar de gostar de pescar, de gostar do peixe, tá? Parecia que, falando assim, parece que é um mercado fácil. Você tem lá um lago, você coloca os peixes, né? Quando ele começa a contar a história de como produzir o peixe, né? É toda uma tecnologia, um investimento, como ele falou, um planejamento importante, né? Porque a gente vê, claro, os preços dos alimentos subindo no mercado, né? Mas a gente não analisa muitas vezes que sobe também lá para o produtor para ele produzir essa carne, né? E o Francisco falou um negócio muito importante: planejamento. Não existe mais aquele negócio de jogar na terra e esperar que a natureza te dê o fruto. Em tudo, tem né? que ter organização, né?